boa noite. Boa noite. Haddad critica a justiça por morosidade na apuração de notícias falsas em redes sociais. Segundo ele, Bolsonaro fez uma espécie de tsunami cibernético com quantidade enorme de calúnias. Bolsonaro contesta acusações e afirma que não precisa de fake news para derrotar Haddad. Depois de se declarar com a mão na faixa, ele já fala em base de apoio no Congresso. Justiça atende a pedido de França e manda investigar material de campanha de Dória. Operações policiais incluem a capital e 14 cidades do interior e Grande São Paulo. Empreiteiro acusa Temer por propina de R$1 milhão para o MDB. José Antônio Sobrinho, da Enrevic, citou o Coronel Lima e o ministro Moreira Franco. O Supremo autoriza novo inquérito sobre o deputado federal Paulo Pereira da Silva. O presidente do Solidariedade é suspeito de ação ilegal entre sindicatos e escritórios de advocacia. Encontrado o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil. O material tinha desaparecido no incêndio do Museu Nacional do Rio há um mês. O Jornal da Gazeta está no ar. O candidato Fernando Haddad, do PT, criticou a demora da Justiça para combater o que chamou de tsunami cibernético de calúnias espalhadas por Bolsonaro na internet e voltou a cobrar a presença do adversário em debates. Fernando Haddad passou o dia no Rio de Janeiro. Neste segundo turno, é a segunda vez que o petista faz campanha fora de São Paulo. Na semana passada, foi até Brasília se reunir com a cúpula da Igreja Católica. Haddad estava sendo cobrado por aliados a fazer eventos públicos fora da capital paulista. Nos próximos dias, visitará alguns estados do Nordeste. Na região, ele venceu o adversário. Haddad criticou a demora da Justiça Eleitoral na investigação sobre a suposta compra de mensagens de WhatsApp. O que aconteceu no final do primeiro turno é muito grave, já é muito grave. Não pelo fato da campanha presidencial ter sido influenciada, mas muitos parlamentares, o novo Congresso, uma parte do novo Congresso foi eleito com base nessa emissão de mensagens em massa. Infelizmente, é uma justiça analógica para um crime que não é analógico, que é digital. Esse é o problema. Fernando Haddad voltou a cobrar a presença de Bolsonaro nos debates e chamou o adversário de covarde. O petista disse que não sabe exatamente contra quem está disputando a eleição presidencial e que os debates deveriam discutir projetos para o país. Ele simplesmente não se apresenta. Não é possível ele participar de um debate aqui para tratar de assuntos tão caros à nacionalidade. Se comprometer ou não com questões tão objetivas quanto essa. Se a PEC do teto vai ser revista, se a reforma trabalhista vai ser revista. Ele não é capaz de ir a público se comprometer nem com a manutenção, nem com a revogação. E quando perguntado em sabatinas ou entrevistas, ele delega para o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que também não responde sobre os fatos, porque a todo momento ele próprio é desmentido pelo candidato. Sobre as pesquisas eleitorais que mostram ampla vantagem de Bolsonaro, Haddad afirmou que a virada é possível. O petista classificou como arrogância a declaração do rival de que ele já está com a mão na faixa presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, diz que não precisa de fake news para derrotar Haddad. Hoje o candidato não teve agenda pública. Ele passou o dia em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Bolsonaro recebeu a visita de alguns aliados. Ontem ele passou por uma nova avaliação médica. Exames de imagem e laboratoriais se mostraram estáveis. No entanto, ele precisa de suporte nutricional e fisioterapia. Os médicos disseram ainda que a colostomia, a bolsa ligada ao corpo do candidato, permanece com um fator limitante relativo. A Rádio Folha de Pernambuco hoje reafirmou que não se sente em condições físicas para participar de debates e aproveitou para criticar Haddad. Perdi 15 quilos nos dias subsequentes a isso, então foi algo sério.
a decisão médica ontem. Eu estou liberado com restrição. Eu posso ter uma recaída. Se tiver recaída, eu volto para o hospital. Posso ter complicações. Por que eu quero correr um risco? Para enfrentar, se eu fosse enfrentar o verdadeiro candidato, eu podia até pensar, eu vou enfrentar o genérico, que é o Haddad. À rádio, ele defendeu que o seu partido, o PSL, não fique com a presidência da Câmara dos Deputados. A legenda conseguiu eleger a segunda maior bancada, com 52 parlamentares. Bolsonaro disse que o PSL deve buscar a formação de uma base. E, para isso, a Câmara deve ser presidida por alguém de outro partido. O candidato negou que esteja conversando com o Rodrigo Maia, do DEM, sobre este assunto. Bolsonaro também voltou a negar a divulgação de fake news contra Haddad. Eu não preciso de fake news para atingir o Haddad. Com verdade, nós desmontamos o Haddad. Não existe. Diz, inclusive, que em almoços com empresários, jantares com empresários, desde a 6 de setembro, quando eu vi aquela facada lá em Juiz de Fora, fiquei quase 30 dias dentro do hospital e depois dentro de casa. Não jantei com ninguém, nem almocei fora de casa. Não existe isso. Então essa mentira que a Folha pregou, serviu de pretexto para o PT de Haddad, né, juntamente com o pessoal do PDT, e no TSE, e apresentar uma xerox do jornal Folha de São Paulo para que o TSE me investigue. Estão apavorados com a realidade da política brasileira que mudou. O povo não acredita mais em mentiras. O WhatsApp baniu hoje as contas vinculadas às empresas acusadas de mandar mensagens em massa para campanhas políticas do partido de Jair Bolsonaro. Segundo denúncia publicada pelo jornal Folha de São Paulo ontem, o serviço teria sido pago irregularmente com dinheiro de empresários. O porta-voz do WhatsApp anunciou que as 4 agências denunciadas ontem pela Folha, acusadas de administrar mensagens em massa a favor de Bolsonaro, tiveram os números banidos do aplicativo por suspeita de manipulação irregular da eleição. Segundo o jornal, empresários ligados a Bolsonaro estavam pagando até 12 milhões de reais para que essas agências espalhassem conteúdo anti-PT e a favor dos candidatos do PSL nas plataformas. A prática, segundo especialistas, pode ser enquadrada como caixa 2 de campanha e foi denunciada pelo PT e o PDT no Tribunal Superior Eleitoral, que adiou um pronunciamento que faria hoje sobre fake news. A entrevista da presidente Rosa Weber foi remarcada para domingo. Jair Bolsonaro nega as irregularidades e diz que não tem controle sobre os empresários que apoiam a campanha dele. Mas o Ministério Público e a Polícia Federal já foram acionados pelos opositores do candidato para entrar nas investigações. A ação protocolada no TSE pela coligação do candidato Fernando Haddad, pedindo a impugnação de Bolsonaro, foi distribuída para o ministro Jorge Mussi, que é corregedor-geral da Corte. O PDT também entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para anular o primeiro turno das eleições. O partido, que tinha Ciro Gomes como candidato à presidência, endereçou esse pedido ao ministro Jorge Mussi, que também é o relator do pedido apresentado pelo PT para impugnar a candidatura de Bolsonaro. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o fim da era Lula na política. Nas últimas 4 sucessões presidenciais, Lula mandou e, sobretudo, desmandou no poder federal. Elegeu-se 2 vezes e transformou Dilma Rousseff num conto do vigário no qual o eleitorado caiu um par de vezes. Esse poder hegemônico de Lula, informam todas as pesquisas, está com os dias contados. Acabará no próximo dia 28 de outubro. Deve-se o infortúnio de Lula ao próprio Lula, que conseguiu converter Fernando Haddad, seu segundo poste, num candidato favorito a transformar Jair Bolsonaro no próximo presidente da República. Lula escolheu o seu próprio caminho para o inferno ao imaginar que poderia prevalecer impondo uma nova solução doméstica petista. Preso, Lula sabia que sua foto dificilmente estaria na urna de 2018. Poderia ter transferido eleitores para um candidato de fora dos quadros do PT. Tinha em Ciro Gomes uma versão livre do contágio da Lava Jato, mas preferiu a aposta mais arriscada. Ao lançar um poste do PT, Lula descobriu que o antipetismo é hoje mais forte do que o lulismo. Lula chega ao fim de sua era como cabo eleitoral da ultradireita.
Boa noite. O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, fez campanha na zona sul da capital hoje e prometeu instalar elevadores em 2.000 prédios antigos de moradia popular. Márcio França visitou este conjunto habitacional na Vila Santa Catarina, na região do Jabaquara. Os 50 apartamentos foram entregues em janeiro deste ano e as 2 torres não tinham elevadores. Em agosto, os equipamentos foram instalados num projeto piloto do governo do estado. O governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSB disse que a medida vai ajudar na locomoção e acessibilidade dos moradores. A meta inicial é instalar os elevadores em 200 edifícios de moradia popular no estado. O custo médio para a instalação é de cerca de R$250 mil por elevador. A gente começou o planejamento de instalar elevador em 200 deles para depois chegar aos 2.000, para que todos os prédios feitos pelo CDHU possam ter elevador. Serão custeados pelo próprio governo. Isso dá uma tremenda diferença na qualidade de vida. Você ter que subir 5 andares com compra, 5 andares com carrinho de bebê. França disse que as novas unidades habitacionais que forem feitas pelo governo já vão ter elevadores. O candidato foi questionado sobre as inaugurações e visitas que vem fazendo em obras e equipamentos do governo do estado. E se essa situação não seria ilegal, já que está em campanha. França assumiu o cargo em abril, quando Geraldo Alckmin, do PSDB, deixou o governo para disputar a presidência. A legislação me permite ser governador no exercício do cargo e ser candidato à reeleição. Eu estou aqui hoje vistoriando uma obra que eu mesmo dei início e vistoriando se ela está funcionando. Eu acho que é minha obrigação. O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, teve compromissos em emissoras de TV e no interior do estado. João Dória participou de um debate numa emissora de TV. Enquanto isso, a Justiça autorizou busca e apreensão em mais de 14 endereços na capital e interior de São Paulo para a apreensão de material irregular da campanha do candidato do PSDB. A decisão acatou representação do seu adversário, que acusava a campanha de João Dória de usar material sem o número do CNPJ, o que é proibido pela legislação eleitoral. Os integrantes da campanha de João Dória afirmaram em nota que durante a semana foi detectado que em uma pequena quantidade de impressos não havia menção de CNPJ e que a distribuição desse lote foi suspensa. Ainda segundo a nota, o material ficou retido na sede do Comitê Eleitoral. Já orientei o nosso pessoal para nem sequer receber nenhum tipo, pode ter vindo até do outro lado isso, eu não sei, não estou acusando, mas desconheço, sobretudo 2.000 adesivos. E nós temos que cumprir as regras e cumprir o direito. Já orientei ao comando da nossa campanha para ter muito cuidado com isso, não aceitar a entrega de nenhum pacote, seja feito por um lado ou pelo outro, mesmo que de apoiadores. Verifique, identifique para seguirmos todas as regras direitinho. No final da tarde, João Dória fez campanha no município de Campinas, interior do estado, para falar sobre as propostas de desenvolvimento econômico na região. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Barros Munhoz, deputado estadual reeleito pelo PSB de São Paulo, sobre o segundo turno das eleições. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um novo inquérito sobre o deputado federal Paulinho da Força, presidente do Solidariedade. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República. Paulinho da Força é acusado de comprar de sindicatos listas de pessoas demitidas para que sejam estimuladas a abrir ações trabalhistas contra os seus ex-empregadores. Segundo a denúncia, escritórios de advocacia pagavam cerca de R$100 mil por mês a sindicatos para obter listas de associados que foram mandados embora, o que é proibido por lei. O deputado federal, que este ano foi reeleito, seria o intermediário entre as entidades sindicais das quais tinha influência e os advogados. O STF deu 15 dias para o político se manifestar. Paulinho da Força já é alvo de outros 2 inquéritos em tramitação na corte. Em um é investigado por corrupção passiva. 2 ex-executivos da Odebrecht alegam que pagaram R$1 milhão via Caixa 2 para a campanha do deputado em 2014. No outro, foi denunciado por organização criminosa, supostamente por participar de um esquema de venda de cartas sindicais necessárias para os registros dessas entidades. Ele nega as acusações.
Após divulgação sobre negociações para acordo de leniência, a empresa BRF das marcas Perdigão e Sadia reafirma estar colaborando nas operações que investigam fraude em laudos sanitários e propina fiscais do Ministério da Agricultura. A declaração da BRF foi numa resposta ao pedido da Comissão de Valores Imobiliários para esclarecer supostas negociações de acordo de leniência com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Segundo a empresa, estão sendo mantidos diálogos claros com as autoridades responsáveis pelas investigações das operações da Polícia Federal Carne Fraca e Trapaça, para esclarecer todos os fatos relacionados à fraude e pagamento de propina em troca de vantagens no mercado de carnes. A empresa também afirmou que mantém avaliações feitas por um comitê independente de investigação para fortalecer a cooperação com as autoridades e aprimorar processos internos, assim como padrões de integridade. Vieram à tona ontem as negociações para o acordo de leniência encabeçado por Pedro Parente, presidente da BRF, que busca detalhar esquema com fiscais do Ministério da Agricultura. No começo da semana, o empresário Abílio Diniz, ex-presidente do Conselho de Administração, e Pedro Andrade de Faria, ex-diretor global da companhia, foram indiciados pela Polícia Federal por organização criminosa. O ex-deputado federal pelo PT, André Vargas, preso na Operação Lava Jato, foi libertado hoje. A decisão é da juíza Luciane Maronese, de Curitiba. Vargas foi preso na 11ª fase da Lava Jato em 2015. Em abril de 2015, estava no Complexo Médico e Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Pesquisadores encontraram um crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil, que tinha desaparecido nos escombros no incêndio do Museu Nacional, no Rio. 80% do crânio já foi identificado, como a parte frontal e uma parte lateral. Também foi encontrado o fragmento de um fêmur, que pertencia ao fóssil e estava guardado, e uma parte da caixa onde o crânio de Luzia ficava. A montagem dos fragmentos ainda não começou a ser feita. O crânio de Luzia foi encontrado em 1970, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e seria o fóssil mais antigo das Américas, com data relativa entre 11.000 e 11.500 anos. Seu descobrimento mudou a teoria do povoamento do continente americano. O incêndio de grandes proporções no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, aconteceu no dia 2 de setembro. O palácio, de 200 anos, abrigava cerca de 20 milhões de itens, sendo o 5º maior acervo do mundo. A Polícia Federal investiga o que provocou o fogo. Um artista diurno, cheio de cores, que não sabia fazer pinturas pesadas, escuras. Era assim que Gustavo Rosa se definia. Ele, o artista que deixou cerca de 5.000 obras espalhadas pelo mundo, é a cara de São Paulo. Eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente, é uma magia. Então, quando me perguntam, qual é o seu próximo passo, o que vai ser o que você vai pintar amanhã? Eu falei, não sei, a minha pintura é que vai responder. Esquina das ruas Veneza e Groenlândia. Não estranhe o surfista em plena região do Ibirapuera. Ele e as telas coloridas funcionam como uma espécie de aviso. Existe arte em SP. Traços aparentemente simples, muita cor e personalidade, alguns detalhes curiosos, como um molho de cada cor nas obras. De São Paulo para o mundo, esse é o legado de Gustavo Rosa. Nascido na capital paulista, foi autodidata. De pequeno, já deixava suas marcas por todo lado. Desde os 2 anos de idade, já desenhava na própria parede de casa. A mãe contava que dessa cena da lareira, que ele pegou um carvão na lareira, portanto, seguiu com o carvão até a morte dele, e pegou um pedaço de carvão e fez uns traços, desenhou na parede. Quando ela viu aquilo, ficou enlouquecida. Menino, você fez um pouco... O que é isso? Não sei o que, mas ela percebeu que ali tinha aquele embrião, aqueles traços não eram simplesmente um rabicho na parede. Gustavo Rosa passou a vida pintando, desenhando. Era prazer. E de tanto prazer, largou a publicidade para viver a sua arte. Foram muitas fases, com mais quadrados, depois mais arredondados, os animais, os humanos. Aqui foi um dos meus primeiros olhos
em 67, 66. Gustavo Rosa morreu em novembro de 2013, vítima de um câncer na medula. Deixou cerca de 5.000 obras espalhadas pelo mundo. Agora, Roberto tenta catalogar tudo no espaço que o irmão não chegou a ver aberto ao público, o Instituto Gustavo Rosa. A casa, que fica encostada na praça do início da reportagem, é onde o artista morava e trabalhava. Os pincéis, as tintas, até o paninho para limpar os dedos permanecem do jeito que ele deixou. Aqui no escritório tem uma tela bem diferente de todas as outras. Uma curiosidade, olha, toda em branco, somente aqui com os traços em carvão. É a chamada obra inacabada. Não deu tempo do Gustavo Rosa terminar essa daqui. Mas, para não ficar um final triste, o pessoal aqui do Instituto, sabendo que o artista não era muito chegado num drama, não, resolveu dar um outro final para essa história. Resolveu dar uma cópia da obra inacabada para todas as crianças que visitam aqui o local. E aí todo mundo pode ser um pouco de Gustavo Rosa por um dia. Colocar muita cor aqui nessa tela em branco. Além de oficinas de educação e de cultura, o projeto Pintando Bem chegou na área da saúde esse ano. O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas se vestiu de Gustavo Rosa. As paredes, as portas receberam as imagens descontraídas do artista. Arte para espantar dor e baixo astral. Eu acredito que cada um de nós tem a obrigação de fazer alguma coisa para transformar o lugar onde você vive. Disponibilizar essa obra para o bem, seja através de programas escolares, seja através de programas hospitalares de saúde, seja através dos programas culturais. Ele retrata o ser humano de uma forma absolutamente divertida. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, anunciou o processo contra o governo do Equador por violação de direitos fundamentais na embaixada em Londres. Assange afirma que, além da ameaça de retirar sua proteção, a representação equatoriana cortou seu acesso ao mundo exterior, negando a autorização de visitas de jornalistas e organizações de direitos humanos. Para os advogados de Assange, as ações vinculam o asilo político de Assange à censura de sua liberdade de opinião, expressão e associação. Assange se refugiou em 2012 na missão diplomática do Equador para evitar a extradição para a Suécia, onde era acusado de crimes sexuais. Já inocentado na Suécia, Assange teme que, se deixar a embaixada equatoriana, possa ser preso e extraditado para os Estados Unidos por espalhar segredos oficiais em seu site. Os governos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos suspenderam novos exercícios militares conjuntos na região para estimular um acordo de paz com a Coreia do Norte. A decisão foi anunciada depois da reunião do secretário de Defesa americano Jim Mattis e o ministro de Defesa da Coreia do Sul, Jae-yong Kim-yong-do, que se encontraram em Singapura nesta sexta-feira. O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios previstos para dezembro quer estimular a Coreia do Norte no processo de desmonte de suas estruturas militares e armas nucleares. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Para o ano que vem, o Vaticano está trabalhando numa viagem do Papa Francisco ao Japão, pois existe a grande possibilidade do Papa dar uma esticada para visitar também a China e a Coreia do Norte. São dois países em que a comunidade católica foi sempre minúscula, por causa do ateísmo oficial e por causa da repressão. Na China, os católicos são entre 10 e 12 milhões, menos de 1% da população. Na Coreia do Norte, são 300 mil, mas entre eles, 1 a cada 6 cumpre pena de um campo de trabalhos forçados. As ditaduras chinesas e norte-coreanas perseguem os cristãos, mas essa perseguição deixou de ser importante em termos políticos. Vejamos a Coreia do Norte. O ditador Kim Jong-un quer agora ficar amigo de Trump e de todo mundo. Ele pediu para que o presidente da Coreia do Sul fosse o intermediário do convite ao Papa. O presidente sul-coreano é católico e esteve essa semana com o Papa Francisco. Ontem à noite, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, declarou que a viagem pode acontecer. E vamos ver agora a China. O Vaticano e a China romperam relações diplomáticas em 1951. Desde então, é o Partido Comunista que escolhe quem vai virar bispo católico da minúscula igreja chinesa. A igreja e a ditadura comunista se reaproximaram e assinaram no mês passado um acordo.
O Vaticano reconheceu os bispos nomeados pelo partido e recebeu a promessa de ser consultado para as próximas nomeações. É um acordo muito magrinho para o tamanho do ateísmo oficial chinês, mas já é um primeiro papa. O Papa Francisco é um jesuíta e os jesuítas têm a reputação de serem bons diplomatas. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Congresso uruguaio aprovou o projeto de igualdade universal para transexuais. A lei estabelece uma série de ações para reverter a discriminação e garantir aos transexuais a mudança de identidade e o pleno exercício dos seus direitos. O projeto, que deve ser referendado pelo presidente Tabaré Vázquez, estabelece também um regime de reparação econômica, ao reconhecer que a população trans que habita o território uruguaio tem sido historicamente vítima de discriminação e estigmatização. A Turquia nega que entregou às agências americanas áudios que comprovariam a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Segundo o Ministério da Justiça turco, a divulgação desse material para os americanos está fora de questão, assim como qualquer colaboração deles na investigação. A imprensa ligada ao governo da Turquia diz que essas gravações comprovariam que Jamal Khashoggi foi assassinado e esquartejado no consulado saudita em Istambul, depois de torturado. O governo turco reforçou que espera que a investigação tenha um resultado dentro de pouco tempo e justificou o atraso pela dificuldade de entrar nos prédios diplomáticos, pois necessitam de permissões formais do governo ditatorial da Arábia Saudita. Khashoggi, jornalista saudita exilado nos Estados Unidos e crítico à monarquia do seu país, entrou no consulado para tirar um documento e não saiu mais. E agora à noite, a Arábia Saudita confirmou a morte do jornalista do país, Jamal Khashoggi, que estava desaparecido desde o início do mês. A versão do governo é que uma briga entre Khashoggi e pessoas que o atenderam no consulado levou à sua morte. O governo confirmou que um oficial da inteligência envolvido no caso foi demitido. Outras 18 pessoas ligadas ao caso foram presas. O governo saudita afirmou que vai colaborar com as investigações que estão em curso lideradas pela Turquia. O fim de semana tem opções de lazer para quem gosta de aventura ou de desenhos corporais. As feiras Tattoo Week e Adventure Sports começam hoje no São Paulo Expo, tudo nome em inglês, na rodovia dos Imigrantes. A diferença entre a altura do Vinícius, pouco mais de 1 metro, e o paredão de 18 metros que o menino encarou é imensa. Do tamanho da vontade do garoto. Eu tô tentando cada vez mais. Tá difícil? Sim. Eu tenho medo de altura, então eu não faço. Deixou pro filho, então? Deixei pro filho, mas ele tá se divertindo a beça. A hora que ele viu, ele falou, eu quero aquele ali. No tanque de 40 mil litros, o visitante pode ter o primeiro contato com o mergulho. Mergulhar com uma tartaruga é indescritível também. Mas ver a família do lado de fora fazendo coraçãozinho também vale. É a 19ª edição da Adventure Sports Fair, o maior evento de esporte do país. Tem atividades como stand-up paddle, arvorismo, também dá para comprar produtos, roupas e até pacotes turísticos para destinos de aventura. Tendo essa experiência, eles têm um universo todo envolvido, que são os destinos, oferecendo esse contato com a vida ao ar livre. Se você, assim como eu, sempre teve vontade de saltar de paraquedas, mas também tem um pouco de medo, aqui no evento você pode tentar uma primeira experiência com o esporte. É um simulador de paraquedas com voo a 3.000 metros de altitude, tudo graças a esse óculos de realidade virtual. O voo é curtinho, 1 minuto e 40 segundos, suficiente para ter a sensação de sobrevoar o município de Foz do Iguaçu. Quer algo mais radical? Tem, e no mesmo endereço, é a Tattoo Week. O Fábio veio cobrir as costas com uma frase da Bíblia. Então nós vamos fazer um trecho do Salmo 91, 1000 cairão, mas eu não serei atingido. E se tem gente que ainda não fez tatuagem por medo, o que dizer da Thaís? Além de toda tatuada, ela veio pro evento com uma jiboia da Amazônia enrolada no corpo. Muita gente ainda tem medo de fazer tatuagem e muito medo ainda de cobra, que a gente chega perto, eles meio que têm receio de chegar.
A feira também abre espaço para a solidariedade. Pessoas que tiveram câncer podem aqui, de graça, redesenhar mamilos e sobrancelhas. Para a gente se sentir mais bonita, a nossa autoestima mais elevada, né? Parece que agora você já tá igual a todo mundo. Mulheres que tiveram câncer e quiserem se inscrever para fazer essa tatuagem devem se cadastrar no site tattooweek.com.br. A feira vai até domingo na São Paulo Expo, do meio-dia até às 8 da noite. Os ingressos custam de R$ 25, a meia entrada a R$ 800. A Adventure Sport Fair também vai até domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 35, com meia entrada por R$ 17,50. A polícia descobriu um plano de invasão da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, coordenado pela filha do traficante NEM, junto com o PCC. As investigações apontam que o traficante, preso em Rondônia, foi o articulador da negociação com a facção criminosa. No vídeo obtido pela polícia, Eduarda dos Santos Lopes, conhecida como Duda, de 19 anos, aparece negociando apoio com a facção criminosa paulista PCC para a retomada do controle da Rocinha na zona sul do Rio. Para a polícia, é ela quem dá as ordens de planejamento estratégico. A filha do antigo chefe da favela NEM estava acompanhada do namorado, Adriano Cardoso da Silva, o modelo, que informa sobre a quantidade de homens que participariam da invasão. Se mandar arma e bala lá, vocês conseguem tomar o morro de volta? Nós somos 98 bandidos. 98 soldados e fora os amigos que vai te... As investigações da Delegacia de Combate às Drogas apontam que Antônio Bonfim Lopes, o NEM, articulou o plano mesmo estando no presídio de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. Ele está preso há 7 anos. NEM perdeu o controle da Rocinha para um ex-comparsa, o traficante Rogério 157, em setembro do ano passado. Antes da suspeita sobre a filha, a mulher do ex-chefe do território era quem repassava as ordens ao bando, até ser presa também. De acordo com a polícia, os traficantes que aparecem no vídeo planejando o ataque já foram identificados e um deles foi preso. 6 suspeitos tiveram prisão decretada. Depois de 4 tentativas frustradas, a CESP, Companhia Energética de São Paulo, foi leiloada sem concorrência. O consórcio São Paulo Energia, formado pela Votorantim Energia e a canadense CPPIB, foi o único interessado. O valor da aquisição pode chegar a 4 bilhões e 800 milhões de reais, sendo que a fatia paga para o governo foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A CESP opera 3 usinas hidrelétricas, sendo uma no Rio, Paraná e 2 no Rio, Paraíba. As ações da empresa chegaram a subir 10% hoje. Vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O candidato favorito à presidência, Jair Bolsonaro, tem deixado bem claro que não gosta de leis de proteção ao ambiente, de florestas, de terras indígenas. Quer mexer nisso aí. Mexer em lei ambiental, no entanto, tem efeito muito amplo, que vai muito além da destruição acelerada da Amazônia, de problemas com as fontes de água, com poluição. Falta de cuidado com o ambiente tem efeito direto na economia, por vários motivos. Tem efeito até no agronegócio, universo em que Bolsonaro tem muitos eleitores antigos e fiéis. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de boi, carne de frango, de soja, de suco, de laranja, de café, de açúcar, o segundo maior exportador mundial de milho. Em resumo, um grande negócio brasileiro é a exportação de comida. Mas, cada vez mais, os consumidores do mundo mais civilizado querem saber de onde vêm os produtos que compram. Foi feito com trabalho escravo? O boi foi criado em um pedaço queimado da Amazônia? Os alimentos foram produzidos com agrotóxicos perigosos? Quanto mais podre e sujo o negócio, menos chance tem de progredir nesse mundo mais civilizado. O pessoal da campanha de Bolsonaro já disse também que o Brasil pode abandonar acordos ambientais internacionais. Querem ainda rever regras ambientais, que seriam muito burocráticas e atrapalham negócios, o que em parte é verdade. Mas não se pode atropelar todos esses acordos e normas. Primeiro, porque a devastação ambiental causa problemas econômicos, de saúde, no clima. Segundo, mesmo que não se goste de floresta ou de militante ambiental, acabar com esses acordos e leis ambientais dificulta o relacionamento do Brasil com outros países. Pode ficar até difícil exportar ou fechar acordos comerciais, como o que está sendo negociado com a União Europeia.
Muitos grandes empresários do campo conhecem esses perigos e ficam alarmados com gente que acha que vai faturar destruindo o ambiente. Sabem que a esperteza excessiva de alguns empresários é uma burrice, um tiro no pé. Boa noite. O operador nacional do sistema elétrico investiga as causas do apagão que atingiu 3 estados ontem à noite. Amazonas, Amapá e Pará ficaram sem energia elétrica por mais de 1 hora. Houve um desligamento na linha de transmissão Tucuruí-Manaus, Macapá, às 8h54 da noite. A luz só voltou de madrugada. Outubro aqui em São Paulo continua com cara de primavera. Dias mais quentes e úmidos, com muitas mudanças na temperatura. Pois é, Gaberini, hoje esfriou bastante, a máxima não passou aí dos 23 graus. Vamos aos detalhes, contar-se a cena. Aquela frente fria que causou transtornos na região sul no começo da semana ainda está deixando o sudeste. Mas começa a seguir para o nordeste, levando bastante chuva para o sul da Bahia a partir de amanhã. E exatamente nas áreas mais escuras do mapa, a chuva cai forte. Em verde claro, chove a qualquer hora do sábado. Onde está amarelo, faz calor. E aqui nesse pedacinho azul, chove e faz frio. Vamos às temperaturas em algumas capitais. Sábado nublado e bem frio em Florianópolis. Mínima de 16 e máxima de 22. Já em Campo Grande, o calor de 31 graus provoca pancadas de chuva. A mesma máxima, aliás, em Aracaju, mas por lá o dia fica ensolarado. Em Belém, calorão de 35 graus. No estado de São Paulo, o tempo começa a firmar. Inclusive, no oeste, o sol volta a brilhar. Máximas entre 26 e 30 graus. No norte paulista, as temperaturas ficam agradáveis. Faz 29 em São José do Rio Preto. Já no litoral, nada de praia. O céu permanece bem fechado. Faz 22 em Santos e só 23 em Caraguá. No ABC Paulista, muitas nuvens, porém não chove. Aliás, é a mesma previsão aqui para a capital. O sábado fica bem nublado, o sol nem deve aparecer, mas a garoa dá uma trégua. Máxima de apenas 21. No domingo, o frio continua, mínima de 12 e máxima de 22. Na segunda-feira, ainda amanhece gelado, com mínima de 13. Depois, o sol volta a brilhar e a máxima sobe para os 26 graus. O empresário José Antônio Sobrinho, sócio da construtora Engevix, acusou o presidente Michel Temer de indicar um amigo pessoal dele, o coronel João Batista Lima Filho, para intermediar dinheiro de propina para o MDB. Segundo Sobrinho, o coronel amigo de Temer chegou a pedir que o empresário recebesse de volta a propina após o início das investigações da Operação Lava Jato. As declarações de José Antônio Sobrinho foram dadas no acordo de delação premiada fechada com a Polícia Federal e homologada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, há cerca de um mês. Por ela, os investigadores concluíram o relatório do setor portuário, que na última terça-feira pediu o indiciamento do presidente Michel Temer e 10 pessoas do grupo político dele. Todos são acusados de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na assinatura de um decreto em maio de 2017. Segundo o dono da Engevix, ele pagou R$1 milhão em propina para o MDB por meio de uma empresa de fachada do Coronel Lima, chamada PDA. O pedido de propina veio do próprio coronel e do então secretário de Aviação Civil Moreira Franco, atual ministro do governo Temer. Segundo semestre, mais ou menos, de 2013, começa, obviamente, uma questão de pensar um pouco nas eleições de 2014 e como é que nós poderíamos contribuir com o PMDB. Naturalmente, o Lima acresceu os impostos, isso eu sei, acresceu aí acho que 15%, que é ISS, PIS/COFINS, e para que ele recebesse líquido o valor de R$1 milhão. José Antônio Sobrinho também declarou que depois de um ano, o coronel Lima Filho o procurou para tentar devolver o R$1 milhão pago ao partido do presidente Michel Temer. Ele justificou por que ele iria devolver isso? Ele deu a entender que por conta da Lava Jato e dos possíveis envolvimentos que nós tivéssemos, nós estaríamos, aspas, contaminando situações, provavelmente com o vice-presidente ou com ele. E ele devolveu R$1 milhão ou não? Nunca devolveu.
A Polícia Federal pediu ao Supremo a abertura de um novo inquérito, agora para investigar o destino do 1 milhão pago pelo dono da Ingevix ao grupo de Temer. Na 42ª Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, muitas histórias saíram da vida real e foram parar na tela. Uma delas é a da Dona Terezinha, uma das mais antigas catadoras da cidade. Não julgue pela aparência. 1,65 de altura, mais ou menos, magrinha e uma força. Mas onde é que eu tiro força? Da fé, da coragem e da vontade da igualdade mesmo, de ser igual. Nascida no interior de Minas Gerais, Dona Terezinha foi adotada e trazida para São Paulo. Ela é considerada a catadora de material reciclável mais antiga do país. Hoje virou uma espécie de autoridade no mundo das cooperativas de catadores. Com o que ganhou da venda dos resíduos, construiu uma casa na periferia de São Paulo. Mas eu ia alugar, meu marido e eu, eles olhavam assim, ixi, isso não vai pagar nada nunca. Aí a gente teve que morar na rua porque não tinha como alugar. E a mesma imobiliária que a gente foi para alugar, quando a gente estava com dinheiro, vendeu. No lugar, ela acolheu crianças que viviam nas ruas ou que as mães deixavam lá para ir trabalhar no lixão. Resultado, 45 filhos adotados, além de 2 biológicos. Hoje todos criados, mas a casa continua aberta para receber quem precisa. Qual que é o segredo? Família, união, amor e diálogo. Ó, mais uma dica, ela é fofa, mas é brava, viu? Por exemplo, não chame resíduo de lixo, nunca. Eu vou brigar sempre quando você falar lixo, não é lixo, é resíduo. Com tanta superação e leveza, a história da Dona Terezinha só podia virar filme e virou. Está em cartaz aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E agora, aos 85 anos, pela primeira vez, Dona Terezinha vai entrar aqui no cinema para se ver. Vamos lá? Vamos lá. Óculos de realidade virtual que em segundos te transporta para o ambiente do filme. Dona Terezinha vai se divertindo. Muito bom. Ah, tô vendo direitinho. A mostra está na edição de número 42 e apresenta mais de 300 filmes até o dia 31 de outubro em diversos endereços da capital. O de Dona Terezinha é um curta, com cerca de 3 minutos. Esse é o primeiro de uma série chamada Empatia. Os diretores buscam pela arte pequenas transformações no olhar do espectador. A gente quer usar a tecnologia para aproximar o ser humano. Essa é a ideia por trás do Empatia, que é uma série de vídeos, de documentários, cuja Dona Terezinha é o primeiro episódio e a gente conseguiu entrar aqui na mostra, ficamos super felizes. E uma coisa importante também, levando as pessoas para esses lugares onde talvez elas jamais iriam, a gente encontrar personagens que tragam alguma mensagem bonita, alguma lição de vida que você jamais esperaria encontrar num lugar como esse, e existe muito. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Barros Munhoz, deputado estadual reeleito pelo PSB de São Paulo. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Não perca o aniversário Casas Bahia. São os últimos dias, tem muito preço baixo. Tem guarda-roupa de casal Olímpia, 6 portas e 3 gavetas, sai por R$ 29,90 mensais. Tem também cozinha Bartira completa, por apenas R$ 49,90 mensais. E módulos de canto com puff de suede, por apenas R$ 99,90 mensais. Aniversário Casas Bahia. Festou na loja, no site e no aplicativo. Embora os índices de São Paulo sejam os melhores do Brasil, as pessoas não se sentem seguras. Primeira coisa, você trabalhar com tecnologia, botar a estrutura da inteligência funcionando a seu favor. Nós já temos grandes centrais de informação, mas eles precisam ter câmeras mais modernas, precisa ter em cada cidade. Segundo ponto, nós temos que valorizar o policial. Então ele tem que se sentir seguro, ele tem que saber que o Estado está com ele. Nós o apoiamos. Já estamos promovendo mudanças na segurança. Compramos mais de 1.000 novos carros de polícia, 23.000 coletes à prova de bala, 5.000 novas pistolas .40 de alta precisão. E determinamos que todos os sargentos possam utilizar fuzis para combater roubo a bancos e criminosos perigosos. Resposta rápida, ação, agilidade no combate ao crime. Esse é o meu compromisso. Pode ter certeza, aqui tem palavra. Sou Márcio França, o novo governador de São Paulo.
sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a avaliação das perspectivas do PSB na reta final da corrida eleitoral. A entrevista foi gravada. Entrevisto Barros Munhoz, deputado estadual reeleito pelo PSB com 87.494 votos. Barros Munhoz foi prefeito de Itapira por 3 mandatos e deputado estadual por 2 legislaturas. Parabéns por sua eleição e agradeço sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, Barros Munhoz, o senhor se desfiliou do PSDB no começo desse ano e num momento assim em que o PSDB não estava como está hoje, né? Muito abalado com a derrota de Geraldo Alckmin e com o racha interno do partido aprofundado. Eu quero saber se o senhor anteviu esse cenário quando decidiu sair. Olha, Maria Lídia, muito francamente, eu fui o primeiro deputado estadual de São Paulo do PSDB a apoiar o João Dória para prefeito. Eu encarei no João uma pessoa inteligentíssima, trabalhador, simpático e com todas as condições de ser um bom político. Mas, lamentavelmente, eu me decepcionei. Ele se revelou um catastrófico político com os piores defeitos que um político pode ter. O primeiro deles, falta de palavra, usar de mentiras, usar de artifícios, trair. E isso me incomodou quando eu vi que ele tomou de assalto o partido. Quer dizer, ele alijou os companheiros mais antigos, ele passou por cima dos companheiros. E o PSDB nacional já estava fraccionado e eu queria apoiar o Márcio França, porque acreditava já no Márcio França, como acredito ainda, e acho que ele seria o melhor candidato. Agora, deputado, eu quero pegar esse aspecto que o senhor destacou, que está sendo um bordão da campanha de Márcio França, quando se refere ao adversário João Dória, é o sem palavra. O senhor falou isso aqui agora também. Agora, o senhor é um político de história intensa e densa. O senhor sabe perfeitamente que a contingência política pode exigir do político que ele enverede por outras aventuras, que ele alce novos voos. Isso não é novidade para ninguém. No próprio PSDB, o José Serra, ele era prefeito de São Paulo, ele deixou a prefeitura, foi candidato ao governo do estado e teve uma eleição bonita para o governo do estado. O eleitor parece que entende isso
E vocês não entendem? O Serra já tinha sido um bom ministro, já tinha sido bom ministro da Sim, mas Saúde. eu falo em relação à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura essa de São coisa Paulo... de 100 palavras, se não está vendo exagero, se isso não está over. Não, 100 palavras não é só porque falou que ia ficar na Prefeitura e não ficou. Uma série de outras coisas que nessa campanha, por exemplo, ele mente deslavadamente. Faz afirmativas totalmente despropositadas. Ele não tinha o direito, não é só nisso, não. Por exemplo, essa questão de querer impingir a pecha de comunista, de esquerdista no Márcio França, meu Deus do céu, ele tem do lado dele o Kassab, que foi ministro da Dilma, que foi ministro do Lula, que foi ministro de todo mundo. Ele tem do lado dele, sabe quem ficou tomando conta da Lide, que é a empresa dele, da qual veio a fortuna que ele tem? O Luiz Fernando Furlan, que foi ministro do Lula. Então, isso é mentira. Indústria e comércio, foi isso? Exatamente, e comércio exterior. Outra coisa, fazer propaganda de caridade. A Bíblia proíbe isso, está lá, é um versículo de Mateus. Quando for fazer caridade, a mão direita não deve saber o que a esquerda fez. Mas é um absurdo ficar se jaquitando de que ficou rico e não precisa de dinheiro. Quer dizer, tudo isso ele usa contra a classe política. Ele é um dos fomentadores desse ódio, porque por isso que eu digo que aqui o Bolsonaro não vai ter tanta influência, porque aqui o voto vai ser separado, porque aqui a briga é PT e PSDB. O povo está falando, chega de PT e de PSDB. Você fala, mas o Márcio França não é a continuidade desse governo? Não. O Márcio é completamente diferente. Ele tem identidade de princípios, identidade de procedimento correto, mas ele é um outro governador. Mas ele era o vice de Geraldo Alckmin do PSDB. Correto e leal. E ele quer ser o governador. O governador. Não, ele é o governador que governa diferente do que o Alckmin governava. Foi eleito pelo PSDB. Foi eleito então junto com o PSDB. Não é continuidade, sem dúvida alguma. Continuidade até leal. Mas você não é porque você continua que você tem que ser rigorosamente igual em tudo. Por exemplo, o tratamento do funcionalismo, ele já mudou. É outro, completamente diferente do que o tratamento que o PSDB dava. O PSDB, nesse último governo, e eu dizia isso ao Alckmin, eu era líder do governo dele. Eu dizia, governador, o senhor vai pagar esse preço. Mas vamos aqui a um esclarecimento que eu acho interessante. O senhor tocou no Bolsonaro, o adversário de Márcio França, o João Dória, ele apoiou o Bolsonaro já no dia da eleição mesmo, no primeiro turno. À noite já apareceu ele numa reunião em que ele declarou esse apoio, antes até do PSDB decidir se apoiaria ou não. O Márcio França optou por ele chegou até a elogiar o Haddad, mas ele não fez um apoio explícito. Perfeito. A vice dele fez. Né? A candidata a vice-governadora fez, mas ele não fez. Agora, a pergunta é essa. Márcio França não apoiou, não se definiu por um candidato numa eleição polarizada, como é qualquer eleição de segundo turno, onde só tem duas pessoas. No caso, não fez aí um apoio, porque ele, embora tenha elogiado Haddad, porque ele quer herdar votos de Luiz Marinho, ele quer estar bem com o PT, ele não quer acusar uma posição meio do muro. Ele optou por ficar no muro? Eu queria explicar que mais uma mentira do Dória é dizer que sempre apoiou o Bolsonaro. Não. Tem gravações nesta campanha em que ele xinga o Bolsonaro de tudo quanto é coisa ruim. Ele ofende o Bolsonaro. Não é, o Dória é oportunista, ele é biruta de aeroporto. Onde vai o vento, ele vai. Ele não tem afinidade alguma, ele tem afinidade só com ele. Ele é uma pessoa extremamente vaidosa. Isso é pessoal? Dele, é uma característica. Seu em relação a ele? Pessoalmente eu adoro o João Dória, adoro o João Dória. Opa! Não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que ele está no lugar errado. Vai ser marqueteiro. Ele é um bom marqueteiro. Agora, eu acho correta a posição do Márcio França. Chega de ódio. Para que instigar mais? Queremos o quê? Que as pessoas, os brasileiros se matem mais ainda? Eu acho que a posição dele está correta. São Paulo precisa dar o exemplo de paz para o Brasil, e de tranquilidade e de harmonia. Deputado Barros Munhoz, muito obrigada por sua entrevista
e muito boa sorte em mais esse mandato. Muito obrigado, Maria. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostrou que 50% dos eleitores entrevistados afirmam que há alguma chance de haver uma nova ditadura no Brasil. O Instituto de Pesquisa perguntou: atualmente você acha que há alguma chance de haver uma nova ditadura no Brasil? As respostas foram sim, há muita chance, 31%. Sim, um pouco de chance, 19%. Nenhuma chance, 42%. Não sabe, 8%. A Justiça de Minas cancelou o benefício de trabalho externo do ex-goleiro Bruno, do Flamengo. Ele foi encontrado num bar, fora do horário permitido, com 2 mulheres e uma lata de cerveja em cima da mesa. Com a medida, o ex-jogador volta a cumprir pena em regime fechado no presídio de Varginha, no sul de Minas. Ele foi condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio. A defesa de Bruno alega que ele não cometeu nenhuma irregularidade. O Ministério das Cidades reduziu em 8% o repasse da verba contra enchentes aos municípios de todo o Brasil. Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que o valor caiu de 126 milhões de reais para pouco mais de 115 milhões. É o mais baixo dos últimos 7 anos. O dinheiro serve para que os municípios façam manejo adequado das águas, das chuvas e evitem catástrofes. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, aprovou hoje o financiamento de 181 milhões de reais para obras de reforço da interligação elétrica da região centro-oeste entre o Baixo Araguaia e o norte do Mato Grosso. O financiamento será destinado à transmissora de energia controlada pela empresa chinesa State Grid, que adquiriu a CPFL Energia em 2016. O valor total do projeto é de 311 milhões de reais. E o restante do valor vai ser pago pelo próprio grupo chinês. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Haddad critica a justiça por morosidade na apuração de notícias falsas em redes sociais. Segundo ele, Bolsonaro fez uma espécie de tsunami cibernético com quantidade enorme de calúnias. Bolsonaro contesta acusações e afirma que não precisa de fake news para derrotar Haddad. Depois de se declarar com a mão na faixa, ele já fala em base de apoio no Congresso. Justiça atende a pedido de França e manda investigar material de campanha de Dória. Operações policiais incluem a capital e 14 cidades do interior e Grande São Paulo. Empreiteiro acusa Temer por propina de R$1 milhão para o MDB. José Antunes, sobrinho da Engevic, citou o Coronel Lima e o ministro Moreira Franco. O Supremo autoriza novo inquérito sobre o deputado federal Paulo Pereira da Silva. O presidente do Solidariedade é suspeito de ação ilegal entre sindicatos e escritórios de advocacia. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Nesta segunda, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade. Aprenda uma receita de bolinho de arroz com especiarias.